A paz do Senhor Jesus, que a graça do nosso Deus esteja sobre a sua vida neste dia. Seja bem-vindo a mais uma reflexão. A reflexão de hoje, nós vamos aprender que neste mundo você só vale o que tem. Para este mundo, nós não valemos nada, mas para Deus, nós somos importantes. Então eu te convido você ficar até o final desse vídeo, para que nós venhamos aprender a palavra de Deus. Então Jó capítulo 19 e o verso 13 vai dizer assim: Pois longe de mim há meus irmãos, e os que me conhecem como estranhos se apartaram de mim, os meus parentes me desampararam, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Glória a Deus, aleluia. Então nós vamos ver a história de Jó. Não vou citar a história toda, porque acredito que todos conhecem a história de Jó. Jó era um homem muito rico, ele tinha tudo. Jó tinha bens, tinha gado, camelos, ovelhas. Então Jó era o homem mais rico do Oriente. Mas a Bíblia vai dizer que num só dia, Jó vai perder tudo. Vai perder os seus bens, vai perder os seus filhos. E por último, vem a enfermidade na vida de Jó. Permitido por Deus. Deus permitiu que o inimigo tocasse na vida de Jó. Então, o inimigo chegou e tocou na vida de Jó, na sua carne. Deus só não permitiu ele tocar na alma, mas ele tocou nos bens, ele tocou na sua família, o inimigo tocou em tudo. Porque o inimigo questionou a Deus que Jó, ele só adorava a Deus, Jó só era justo, só era um homem reto, como Deus disse a Satanás. Deus disse: tenha observado o meu servo Jó, ele é um homem íntegro, reto e se desvia do mal. Então Satanás disse: ele só é tudo isso porque ele tem de tudo, ele é rico, mas se ele não tiver nada, ele não vai adorar. Então Deus disse: vai lá e toca, para ver se ele ainda vai me adorar. Então o inimigo foi e tocou na vida de Jó, tocou nos seus bens, nos seus filhos, e a enfermidade veio na vida de Jó. E nós vamos aprender, não vou citar toda a história, mas somente no que eu quero que vocês aprendam, que nós só vale o que tem. Jó, quando Jó tinha tudo, quando Jó era rico, a sua casa era cheia de gente. Não faltava pessoas na casa de Jó. Sua casa era cheia de amigos, de parentes, de irmãos, porque Jó tinha tudo. Mas a Bíblia vai dizer que quando Jó perde tudo, quando Jó agora se vê com a enfermidade, todos lhe abandonaram. Seus parentes, seus irmãos, até mesmo o servo. Quando ele precisou de um servo para estar ali do lado dele, talvez ele dizer: me dê aí o caco de telha para me coçar. Não tinha um servo do lado dele. Todos abandonaram. A Bíblia vai dizer que até as crianças abandonaram Jó. Jó agora fica só. Por que Jó fica só? Porque na enfermidade é aonde nós conhecemos quem é quem. Nós conhecemos quem ama. Nós vamos conhecer, quando você só vai conhecer quem é amigo de verdade, quando você estiver na dor, quando você estiver passando na luta e talvez mesmo numa enfermidade, numa cadeira de roda. É aí que você vai conhecer quem está do seu lado.
quem te ama de verdade. E quando Jó estava nessa situação, nós vamos ver que não ficou ninguém. Ninguém. Somente sua mulher. Assim mesmo, ainda ficou do lado dele. Mas não para dar uma palavra de conforto. Mas ela dizia: Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Então nós vamos ver que a mulher de Jó ainda ficou. Não para aconselhar ele, não para dar uma palavra amiga, mas acredito eu que por permissão de Deus, Deus permitiu que ela ficasse ali do lado dele, para ver se ele ia desistir quando ela disse essas palavras. Mas ele não desistiu. Ele diz: como uma louca fala tudo. Então a mulher de Jó ficou, porque ainda era Deus testando para ver se ele ia no conselho da mulher, mas ele não foi. E voltando ao assunto, Jó ficou sozinho, sem ninguém. Todos abandonaram. E aí que acredito eu que Jó imaginou com ele mesmo que ele não tinha ninguém, que ele não tinha amigo, não tinha parente e não tinha irmão. Mas nós vamos ver que vai aparecer 3 amigos de Jó. Quando esses amigos ficaram sabendo da situação de Jó, Jó ficou irreconhecível, somente a pele e o osso. Então nós vamos ver que esses amigos, que se diziam amigos, quando ouviram falar, então disseram: vamos visitar Jó. Mas você vai ver que esses 3, eles não eram amigos, eles eram inimigos de Jó. E esses 3 vêm, e a Bíblia vai dizer que ao ver a situação, eles não reconheceram Jó. E de tão triste a situação que Jó estava passando, eles ficaram 7 dias sem falar, porque eles não tinham nem como falar. A situação era terrível. Mas depois dos 7 dias, eles começam a falar. E nós vamos ver que esses 3 amigos de Jó, eles não vieram até Jó para lhe dar um conselho, para lhe dar um ombro amigo, para dizer: eu estou aqui contigo para te ajudar. Esses 3 amigos vieram até Jó criticar ele. Então, esses 3 amigos somente acusaram Jó. Eles diziam: Jó, tu está passando por isso porque você pecou, porque você foi infiel. Jó, talvez você não ouviu os necessitados, deixou os órfãos passar fome, deixou as viúvas passar fome. Então, de tudo que existia, eles criticaram Jó. A parte do livro de Jó, a maioria vai ser o questionamento dos amigos de Jó, criticando ele. Então, criticaram de tudo, de tudo. Disseram que Jó estava passando por aquilo porque Jó não foi fiel. E Jó somente se defendia. E chegou o momento que Jó disse: será que vocês não podem se calar? Porque quando vocês falam, a dor se torna pior. Mas ele somente criticava. E é aqui, nessa reflexão, que eu aprendo que nós só vale o que tem. Quando Jó tinha tudo, a casa era cheia. Mas quando Jó não tinha nada, não sobrou ninguém. Senão esses 3 amigos que vieram criticar. Então, quando você estiver passando por luta, por aflição, por a dor, por a enfermidade, não espere algo de ninguém, porque você não vai ter. Não vai ter amigo, não vai ter parente e até mesmo irmão. E você pode ter alguém ainda, mas alguém para te criticar.
Alguém para dizer, oxe, está passando por isso? Será se não foi porque pecou? Será se não foi por isso? As pessoas se levantam somente para criticar. E é aqui que nós aprendemos que só Deus é quem nos ama. O amor verdadeiro é só de Deus. Deus, ele não nos abandona. Ele não abandonou Jó. No capítulo 42, ele vai mudar o cativeiro de Jó. E ele ainda vai pedir para Jó orar por aqueles amigos dele, que não eram amigos. Para mim, eram inimigos. Eu não tenho aqueles 3 amigos de Jó como amigo. Era inimigo. Mas mesmo assim, Jó ainda orou por eles, para que Deus não fulminasse eles, porque eles falaram tudo de mal, mas não apresentaram o Deus que poderia curar Jó, um Deus que sara todas as feridas. Em momento algum, eles apresentaram esse Deus. Somente um mais novo, que estava com eles, foi que apresentou esse Deus. Então, esse ficou fora da fúria de Deus, mas esses 3 amigos, Deus ia castigar eles. Mas Deus pediu para Jó orar e interceder pela vida deles. Veja que mesmo eles criticando Jó, no final, Jó ainda ora por eles. Então, quando Jó ora por eles, Deus muda o cativeiro de Jó. Deus restituiu tudo, a saúde, todos os seus bens, tudo foi em dobro. E a mulher de Jó ficou porque Jó precisava daquela mulher. E Deus fez com que ela ficasse, porque ele teria mais filhos. Então agora Jó tem 10 filhos, os mais lindos. Mas essa reflexão eu aprendo muito. Não espere nada de ninguém, nada. Você não tem amigo. Neste mundo, nós não valemos nada. Enquanto você serve para fazer algo para alguém, você é alguma coisa. Alguém vai lhe chegar, vai lhe convidar, vai lhe tratar bem. Mas no momento que seu serviço não serve mais, que você não serve mais para atender aquelas pessoas, então as pessoas vão começar a criticar você. É igual aqueles amigos de Jó, só chegaram para criticar. Então aprenda que neste mundo você não tem amigos. Neste mundo as pessoas só se levantam para apontar. Mas você tem um Deus. Você tem um Deus que muda cativeiro, que muda situação. Então, se você estiver passando por alguma enfermidade, creia que no momento certo o Senhor se levanta para mudar o cativeiro, o Senhor se levanta para mudar a situação. Não creia em homens daqui da terra, porque esses homens daqui da terra são falhos, só servem para criticar. Mas nós temos um Deus que Ele nos amou verdadeiramente. O seu amor foi grande e infinito, que Ele enviou o seu Filho por amor de mim e de você. Um amor como esse não existe. Um amor verdadeiro é o amor de Deus para nossas vidas, e Ele não deixa você só. Ele sempre está do nosso lado. No momento de angústia, no momento de doença, o Senhor, Ele está do nosso lado. Ele é o nosso remédio, Ele é o nosso alívio. Então, firma sua confiança somente em Deus, porque Ele não vai te desamparar. Com Ele você não vai ficar frustrado, mas com o homem daqui da terra, você fica frustrado, porque o homem é falho. Amém? Que você venha meditar nessa reflexão. E no momento que você precisa de ajuda, peça a ajuda de Deus. Porque Deus,
Ele está pronto para te ajudar a qualquer momento. Que Deus continue abençoando a sua vida, em nome de Jesus. Amém.